Olá, tudo bem? Essa aula é sobre concurso de pessoas. Nós vamos começar falando do conceito legal de concurso de pessoas que está no artigo 29 do Código Penal, que diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Pelo artigo 29, nós temos claramente a ideia de que várias pessoas podem concorrer para um mesmo crime, então vão responder pelo mesmo tipo penal, mas nós podemos ter penas diferentes, porque cada pessoa, conforme a sua culpabilidade, vai ter sua pena definida. Na sequência, nós temos alguns requisitos para que nós possamos falar em concurso de pessoas. O primeiro dos requisitos é que haja uma pluralidade de condutas e também uma pluralidade de participantes. O segundo é ter uma relevância causal de cada uma dessas ações, ou seja, a contribuição de cada um dos participantes tem que ser uma contribuição minimamente significativa. Terceiro requisito, e eu diria que é um dos mais questionados em processos judiciais, é o concurso de vontades ou liame subjetivo. Significa que essas pessoas, elas precisam ter um ajuste prévio. Essas pessoas, elas precisam ter combinado como é que vai ser a divisão de condutas dentro desse ato criminoso. Então, aqui a gente acaba excluindo aquelas pessoas que por um acaso, né, por uma coincidência, por uma fatalidade, estão no mesmo local cometendo fatos idênticos. Aqui, como exemplo, a gente pode pensar num caminhão de cerveja que tombou e aí tem uma série de pessoas que estavam passando na estrada e decidem parar para saquear a carga. Notem, aquelas pessoas, elas não combinaram de cometer aquele fato, aquele furto, ou enfim, seja a tipificação que for, não combinaram de cometer aquilo juntas. Então, nós não temos o liame subjetivo necessário para que essas pessoas respondam em concurso de agentes. Também lembro que é requisito a identidade do fato. A partir disso, nós podemos adentrar em outras situações mencionadas no mesmo artigo 29 do Código Penal. Primeira delas é a minorante da participação de menor importância prevista no parágrafo 1º, que diz: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Essa disposição ela é bem importante quando nós temos uma contribuição, né, de um corréu que é, como a própria legislação diz, de menor importância. Então, como exemplo, nós podemos pensar numa situação de homicídio. A divisão de tarefas foi: uma pessoa liga para a vítima e combina com a vítima de se encontrar em determinado local, e a outra pessoa executa propriamente o homicídio. Notem que a divisão aí do que é feito por cada um dos corréus é completamente diferente. Então, eu posso dizer que quem ligou para convidar a vítima, para combinar com a vítima de se encontrar em um determinado lugar, sim, teve uma participação no homicídio, mas essa participação é bem menor. Então, eu teria o direito de aplicar essa minorante. O parágrafo 2º vai dizer que se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais gravoso. Aqui no parágrafo 2º, nós podemos pensar em exemplos de progressividade delitiva. Então, pense numa situação em que duas pessoas combinaram de praticar um arrombamento à residência. E aí se sabia que as pessoas estavam na praia num determinado período e então esses dois agentes combinaram de, nesse período, entrar na residência. E aí um deles fica
de tocaia, né, aguardando aí assim para ver se não entra ninguém na casa, e o outro ingressa na residência e faz a limpa. Vamos imaginar que o que está lá dentro da residência foi armado e o outro não sabia. E aí surge alguém, né? Alguém entra na casa e esse agente acaba matando a pessoa. Nessa hipótese, o agente que está lá fora, ele aderiu ao quê? A um furto de residência. Então ele responderia simplesmente pelo furto e não pelo roubo, não pelo latrocínio. Note que isso é exceção, tá? A regra é a gente adotar a teoria monista, ou seja, todos respondem pelo mesmo fato. Mas nesse exemplo que eu dei, quem estava lá fora não tinha aderido a um latrocínio. E na hipótese não era nem previsível que o resultado acontecesse. Se fosse previsível que esse resultado mais grave acontecesse, nós teríamos, mesmo para o sujeito lá fora, um aumento de pena por essa circunstância. Bom, na sequência, nós temos as teorias adotadas no Brasil em relação à autoria e participação. A primeira das teorias adotadas é a teoria restritiva objetivo-formal. Para essa teoria, o autor é quem pratica o verbo nuclear e o partícipe é outra pessoa que contribuiu para o resultado delitivo, mas que não praticou o verbo nuclear. Então vamos pensar no exemplo do homicídio. Quem praticar o matar é o autor. Quem praticar qualquer outra conduta que contribuiu para aquele resultado, mas que não seja um matar, seria partícipe. Essa teoria ela acaba sendo menos adotada, né? A que a gente mais adota é a próxima, que é a teoria do domínio do fato. Para a teoria do domínio do fato, o autor é aquele que possui o controle final da ação, não importando quem praticou o verbo nuclear. E aqui a gente vai analisar então essa ideia finalística, né? Por isso se fala autor como quem tem o controle final da ação. As duas teorias elas são discutidas na jurisprudência, mas o nosso Código Penal não adota oficialmente nenhuma delas. A gente fala em autoria e participação, mas a gente não tem dentro do Código Penal brasileiro uma definição clara de quem é o autor e quem é o partícipe. Por isso, nós temos a possibilidade de usar as duas teorias mencionadas aqui. Depois, eu lembro aqui que as circunstâncias pessoais não comunicam. O que eu quero dizer quando eu falo que as circunstâncias pessoais não comunicam? Bom, imagine o seguinte, eu e o Tício decidimos cometer um furto. E esse furto é um furto à propriedade do meu marido. Nessa hipótese, eu, enquanto cônjuge, na constância da sociedade conjugal, eu tenho uma isenção de pena. E essa isenção de pena, ela não é extensiva para o coautor. Por quê? Porque ela é uma circunstância pessoal. Além disso, eu lembro que as circunstâncias objetivas, as circunstâncias elementares, elas podem se comunicar se o coautor sabia dessa circunstância. Aqui, como exemplo, nós podemos pensar num peculato. Um peculato furto é aquela situação cometida por um funcionário público, né, que se aproveita de ser funcionário público, dessa circunstância específica, para cometer o furto, para cometer a apropriação de um bem móvel. Vamos imaginar que haja uma outra pessoa que atua junto com esse funcionário público. E essa outra pessoa não é funcionária pública, mas ela se aproveita do fato do companheiro criminoso ser funcionário público. E ela sabe que o sujeito é funcionário público. Então aqui a gente pode pensar num furto de bens de uma repartição pública. Os dois vão responder por peculato. Por quê? Porque nessa hipótese a circunstância elementar vai comunicar para o corréu.
Com isso, nós encerramos o conteúdo dessa aula. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Tchau!